Estamos a trabalhar arduamente para tentar trazer reforços para o time, para dar esses reforços para o professor Diniz. Estamos no meio de algumas negociações, sabendo que, mais uma vez, voltar no assunto, o Vasco, na situação financeira que está, não pode nem consegue ser agressivo e antecipar o mercado ou fechar o mercado na primeira semana. Temos que ser um pouquinho pacientes para trazer os jogadores que nós acreditamos que podem ajudar. Temos que ser um pouquinho pacientes porque não temos a capacidade financeira de poder pagar a qualquer custo. Admar, Nene Kirbionde, a hora do Vasco. O confronto contra o Botafogo, existe a possibilidade de não ser em São Januário, ser relocado para o Maracanã e, caso enfrentar o Fluminense, existe a possibilidade de ser em São Januário? O objetivo do Vasco será, quer contra o Botafogo agora, obviamente, quer se felizmente conseguimos chegar à semifinal, jogar em São Januário. E esse é o objetivo principal do Vasco. Dimar, Prioridade do Vasco. se fala sobre o Jonatas da TV Esporte, desculpa. Ainda falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, o mercado de esporte de diferença, o Vasco nesse momento as informações que tem uma negociação com o Carlos Cuesta, zagueiro do Galatasaray. Tem algum pé dessa negociação? Como é que está o andamento em relação a zagueiro? Eu vou voltar a frisar a questão financeira. O que acontece é que quanto mais sigilo nós conseguimos da nossa negociação, e eu acredito, pelo menos é a minha opinião, que mais bem sucedido vamos ser nas negociações. Por isso, eu não vou comentar nenhum nome, apenas dizer que, na minha opinião, quanto mais sigilo nós conseguimos, eu acho que mais sucesso vamos conseguir ter em alguma negociação. Edmar, o que há de verdade em relação à proposta que o Vasco teria recebido ou sondagem pelo João Vitor e a negociação com o Cuesta? Em que pé está? Eu acabei de frisar que, tanto em entradas como em saídas, eu acredito que o sigilo defende mais os interesses do Vasco. Quanto mais falar e quanto mais expormos publicamente, pode complicar qualquer negociação, tanto de entrada como de saída. Por isso eu peço-vos, por favor, a compreensão para não evocar individualmente alguma negociação que está a acontecer neste momento. Edmar, o Campeonato Brasileiro, claro que hoje aqui é o sorteio da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro o Vasco na zona do rebaixamento não consegue vencer desde o dia 12 de junho pela competição. Até que ponto isso incomoda vocês e fazem talvez aumentar o senso de urgência na busca de contratações? Isso me permite também falar também sobre o Fernando Diniz. Ele está pressionado? Como é que você avalia o trabalho dele até o momento? Em relação à primeira questão, eu entendo a urgência. Desportivamente, obviamente, que quanto mais cedo tivermos os reforços e mais rápido se adaptarem, mais cedo eles podem perfumar e ajudar o time. Por outro lado, eu acabei de explicar que o mercado, infelizmente, é demasiado longo, infelizmente para nós, e o Vasco, em algumas negociações, tem que ter alguma paciência para conseguir ter os esforços que nós acreditamos que podem acrescentar. Em relação à segunda questão, em relação ao nosso treinador, há uma confiança total e uma cumplicidade total e estamos completamente coordenados a todos os níveis com o treinador. Entendemos que o time não tem sido feliz em alguns jogos e acreditamos completamente no trabalho que tem sido feito. O trabalho tem sido bem feito e acreditamos que rapidamente vamos inverter esta tendência. Por que o Diniz usa tão pouco a nossa base? Essa pergunta vai ter que ser feita ao professor. Eu estou no clube há pouco tempo, não é? Eu acredito que o professor Diniz, em função do momento de alguns jogadores, em relação a uma meritocracia, em relação à estratégia para alguns jogos, ele utiliza sempre os jogadores que acha mais indicados para cada jogo. Em relação ao Ryan, qual o próximo passo sobre o jovem da base do Vasco? Inovar o contrato, aumento de salário, multa rescisória, ou receber uma proposta e fechar uma proposta para sair para a venda do Ryan? O Ryan é um ativo muito importante do clube, tem contrato, está sob contrato, tem uma multa rescisória. Se alguém cobrir a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada, e neste momento existem em curso conversas com o seu staff e com o seu entorno para poder estender o contrato. Vocês já perguntaram? Quem ainda não perguntou? Eu não perguntei. A gente está ao vivo aqui no podcast do Notícias. Uma pergunta que está surgindo muito, principalmente entre os torcedores, é o seguinte: o Vasco é RJ, né? E isso daí atrapalha de alguma forma a contratação? Tem que ter autorização de
sem ser do Vasco, claro, juiz, alguma coisa do tipo, levar para poder fazer contratação, não está super tranquilo sobre isso. Qualquer clube em RJ tá, obviamente tem que ser responsável, mas mesmo não estando em RJ, aquilo que eu posso dizer é que a diretiva do Vasco, através do seu presidente, tenta fazer obviamente uma gestão responsável financeira e só vai ao mercado de acordo com as possibilidades, não entra em loucuras, e o objetivo principal do Presidente Casal disse várias vezes é não aumentar a dívida, por isso nós vamos seguir sempre essa linha orientadora. Se me permite mais uma, na última... Sim. Desculpa. Como é que vai ser a liberação dos atletas que foram para o Mundial agora? Vai haver essa liberação? Os amistosos, eles vão para o Leandrinho, até a possibilidade de Baiano. Como é que vocês avaliam essa liberação? Porque não é obrigatória, mas a CBF convocou os jogadores recentemente. Certo, nós entendemos para estes jogos amistosos que fazia sentido liberar estes dois jogadores. No caso do Luís, foi a primeira vez que ele foi chamado a uma seleção de base, com um menino de 19 anos é sempre importante, e está a ser analisado internamente também, dependendo com que elenco nós vamos ter no dia 2 de dezembro, e com algumas conversas que vamos ter com a CBF, se vamos ou não liberar os 3 possíveis convocados, não só os 2, também tem o Ryan. Valeu. Bom, fim de papo então aqui. E aí você viu nesse momento as palavras do dirigente do Vasco da Gama, Admar Lopes, sobre tudo que envolve os novos reforços do Vasco da Gama. O Vasco está negociando com Carlos Cuesta, tem muito interesse também em Jonathan Iconé, jogador que atua na Fiorentina, porém não são negociações simples, são negociações complicadas, que requer muita paciência, coisa que não é ideal para o Vasco nesse momento. Vamos lá, vamos detalhar para vocês, primeiramente, sobre Carlos Cuesta. A última informação vindo lá da Turquia é a seguinte: o Vasco ofertou 1 milhão de euros para conseguir o empréstimo do jogador e uma opção de compra. Opção, lembrando, não é obrigação. Opção de compra de 3,5 milhões de euros. Lembrando que o Carlos Cuesta, quando foi comprado pela equipe do Galatasaray, foi na faixa ali de 8, 9 milhões de euros aproximadamente. E aí o Galatasaray não quer perder esse investimento, não quer ficar no prejuízo. E aí tem o interesse de 8 milhões de euros na negociação. Se o Vasco pagaria 1 milhão de euros pelo empréstimo, mais 3,5 de opção de compra, seria ali um total de 4,5. Ou seja, o Vasco estaria 3,5 milhões de euros abaixo do que o Galatasaray teria de interesse. O euro hoje, até para a gente poder detalhar para vocês, o euro hoje está 6,31. Então, vamos fazer uma conta básica aqui para vocês, bem breve, para a gente poder ter uma ideia de quanto que falta, ó, 6,31 vezes, no caso, seria 3,5 milhões de euros. Vamos ver. É 22 milhões de reais. É 22 milhões de reais de diferença do que, teoricamente, foi ventilado pela imprensa turca para a distância do Vasco da Gama em relação ao que pede o Galatasaray. Sendo sincero, eu acho que o Vasco aumenta no máximo aí 1,5 milhão de euros a 2, estourando muito. As 3,5, eu acho bem difícil do Vasco chegar nessa quantia exata que a equipe do Galatasaray quer pelo Carlos Cuesta. E aí qual seria a ideia? Ou o Vasco pega um percentual menor, ou o Vasco aumenta um pouquinho, mas diminui levemente o percentual. Por exemplo, você vai pegar 100%, pega 90%. E aí esse valor, teoricamente, vai cair. É a única forma que eu enxergo que o Vasco teria de possibilidade de conseguir o Carlos Cuesta, pelo menos nesses moldes que a equipe do Galatasaray queria. Sobre o Iconé,
não se tem ainda informações se o Vasco fez uma proposta ou não. Estamos no aguardo, mas é um bom jogador. Jogador canhoto, que atua na ponta direita, bem rápido, jogador que agrada mesmo. E vamos ver se o Vasco vai ou não negociar com esse atleta. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!